Muito obrigado, irmão Fernando. Obrigado, irmãos da Primeira Igreja Batista de Guarulhos. É um prazer outra vez voltar aqui para comunicar a palavra do Senhor. O culto cristão é um diálogo. Num diálogo, nós falamos e nós ouvimos. Quando nós cantamos, nós falamos. Quando nós oramos, nós falamos a Deus. Quando lemos a palavra e ouvimos a palavra, Deus fala conosco. É um diálogo, portanto, o culto. Que o diálogo desta noite, assim como fomos abençoados pela primeira parte em que falamos a Deus e louvamos a Deus, venha abençoar todos nós. Amém? Eu quero convidá-los e quero pedir ao pessoal da mídia que providencie, se possível, na tradução Almeida, século 21, o capítulo 12 da Epístola aos Romanos. Deus falando pelo seu Espírito através da ministração do apóstolo Paulo. Capítulo 12 da carta aos Romanos. Está lá. Meus irmãos, deixa-me ver, exatamente está a versão Almeida, século 21. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler todo o capítulo 12 da carta aos Romanos. Vamos deixar Deus falar. Às vezes o pregador lê um versículo, um pedaço dele, e ele começa a falar. Nem sempre a explicar o texto. Fico preocupado com isso. Há muitos que fazem exegese, põem no texto o que acham que o texto devia dizer. Mas a pregação consiste em tirar do texto, isto é, exegese, tirar do texto o que Deus diz através dele para abençoar a nossa vida. Mesmo que eu tenha um texto menor para o meu sermão, eu gosto de ler o contexto, portanto, o capítulo inteiro. Interessante que a palavra texto significa tecido, daí indústria têxtil. O texto é o tecido com que costuramos a mensagem para o povo de Deus em cada momento de culto. Nós vamos proceder a essa leitura e vamos fazê-lo alternadamente. Eu vou ler um versículo e os irmãos vão ler o outro. Mas para lermos bem, assim como para cantar bem vocês ficaram em pé, vamos ler em pé. Então queiram levantar-se e o texto será reproduzido na tela. Eu vou ler com vocês também, para que os de casa possam acompanhar a leitura audível. Eles terão a tela também para ler. O texto começa com uma conjunção coordenativa conclusiva. Porque Paulo, nos capítulos 1 a 11, ele traz doutrina da nossa fé, fundamentos de nossa fé. A segunda parte é prática. Qual a nossa resposta à doutrina e aquilo que aprendemos? Eu começo, portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si mesmo com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Seguem-se diversas exortações. O amor seja sem fingimento. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. E mulheres também. Porque aqui é homem em sentido genérico, é homem e mulher. Não vou deixar a mulher de fora não, que elas brigam também. Então, vamos viver em paz, não é? Uns com os outros, não é? Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Eu quero convidá-los a respondermos do versículo 21 na primeira pessoa do plural. Nós não nos deixaremos vencer, eu estou dando exemplo, não nos deixaremos vencer pelo mal, mas venceremos o mal com o bem. Vamos responder assim? Não nos deixaremos vencer pelo mal, mas venceremos o mal com o bem. Que Deus abençoe a palavra no nosso coração. Amém. Quero sentar-se. Meus irmãos, como faz Paulo em todas as epístolas, ele, depois de descrever e celebrar as misericórdias de Deus, as compaixões de Deus em nossa redenção, no caso desta epístola, dos capítulos 1 a 11, a partir do 12, ele nos oferece ensinos morais e espirituais em relação à vida cristã. Por isso, meu tema nesta noite é nossa resposta às misericórdias de Deus. Porque às vezes nós celebramos as misericórdias de Deus, nós cantamos as misericórdias de Deus. Ele é fiel, Ele é bom, Ele perdoa. E agora? Se Ele faz isso tudo, o que faremos em resposta?
Qual é a resposta de nossa vida? O compromisso de nossa vida? Bem, é preciso lembrar as misericórdias ou a compaixão de Deus. Quais as suas evidências? Evidência é a clareza com que o verdadeiro se nos impõe. Assim se define evidência. Aquilo que é permitido ver, evidência. Pois bem, quais as evidências das misericórdias de Deus? De que Deus é misericordioso para com você, para comigo, para com todos nós. Em primeiro lugar, a doutrina principal da carta aos Romanos, a justificação do pecado e das penas e da culpa do pecado. Meus irmãos, como é maravilhoso saber que quando cremos em Jesus e nos revestimos dele, Deus nos vê cobertos pela justiça de Jesus e nos declara justos, santos. Isso se chama justificação teologicamente. Então nós somos justificados. Deus não nos olha como pecadores, mas nos olha cobertos pelo manto de justiça de seu Filho Jesus. Então nós não entramos à presença de Deus amargurados, condenados sob um fardo pesado do pecado. Nós entramos como justificados pela graça, pela bondade de Deus em Jesus Cristo. Somos justificados pela fé, por isso temos paz com Deus. É maravilhoso isso. Então a justificação. Outro sinal, outra evidência da misericórdia, nós somos adotados como filhos de Deus. Você sabe que o filho adotivo, de certa maneira, é mais amado do que o filho natural, o filho do nosso ventre. Porque o filho do nosso ventre às vezes vem por acaso, não estava planejado não. Mas o filho adotivo a gente escolhe. Eu vou adotar esta criança como meu filho ou minha filha, pois Deus nos adotou em Cristo. Quando cremos em Cristo como Salvador, nós somos transformados interiormente, é a regeneração, mas somos também adotados como filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus com Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Temos direito a toda herança dos céus. Somos objeto de todas as bênçãos, como Paulo escreve em 1 aos Coríntios. Então, é maravilhoso pensar na adoção. Por outro lado, a nossa posição debaixo da graça. Nós não estamos agora debaixo da lei mosaica. Se a gente comete um pecado, é afastado de Deus, Deus não nos olha com prazer. Não. O Senhor nos perdoa. Nós somos trazidos para uma posição de estar debaixo da graça. Tudo pela graça. Saindo do jugo do pecado e também da lei do Sinai. É interessante, Deus nos perdoa das penas do pecado, mas não das consequências. Se você fumou a vida toda, tem os pulmões tomados pela nicotina, você vai se converter, seus pecados serão perdoados, seu nome estará escrito no livro da vida, você será justificado, você será adotado como filho de Deus, mas vai pagar o preço de uma enfisema pulmonar na sua velhice. Não pense que Deus desculpa daquilo que você fez de mal, não, você vai pagar. O que o homem semeou, isso também ceifará. Agora, as penas eternas, delas você está isento, porque Jesus as levou no Calvário. É maravilhoso isso, gente. Nossa posição debaixo da graça. Mas outra bênção, outro sinal, outra evidência da misericórdia, a que Paulo se refere, é a presença do Espírito Santo em nós. Nós fomos selados pelo Espírito. Nós temos o Espírito a habitar em nós, a iluminar a nossa mente, quando lemos a palavra,
O Espírito que nos faz lembrar a palavra que nós ouvimos, em momentos de tentação, por exemplo, estamos sozinhos, não temos a Bíblia, não temos o pastor, não temos o líder nosso conosco, mas o Espírito de Deus, o Paráclito divino, o conselheiro, ele nos faz lembrar. Agora, se você não estudou, ele não vai fazer lembrar nada. Se você não ouviu a palavra, não guardou a palavra, não vai lembrar. Quando um estudante vai fazer exame vestibular ou Enem e me pede oração, eu digo o seguinte: eu oro se você estudou. Você estudou bastante? Eu vou orar então, para que você lembre tudo que estudou. Por exemplo, um médico que fez prova para a faculdade de medicina, professor da escola de medicina, aqui no Rio de Janeiro, era um pregador do evangelho, através do rádio, etc. Homem muito bom. Foi membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Ele me disse isso: pastor, eu me preparei para a prova diante da banca que me examinaria. E eu prestei atenção numa nota de rodapé, citando uma obra estrangeira, sobre um tema da medicina. Pois houve uma pergunta exatamente sobre essa nota. Eu respondi em cima. Quer dizer, o Espírito de Deus faz nos lembrar, não só a palavra de Deus, mas também os nossos conhecimentos. A nossa memória é avivada. Como o Senhor é bom. Por isso, normalmente, o estudante crente é o melhor estudante da escola. É mesmo, quando estuda. Mas é o estudante nominal, não, aí tenha paciência. Mas se estuda de verdade, o Espírito para lembrar, você será vitorioso, vai ser, às vezes, orador da turma, da formatura. Eu fui orador, me lembro, da minha turma do ginásio. Foi lá no Ministério da Educação do Rio de Janeiro, o vice-presidente da República, Café Filho, esteve presente. Eu fui orador da turma. Fui todo importante para lá, e fiz o meu discurso. Onde eu aprendi? Eu era gago, eu aprendi na igreja. A igreja é escola de liderança, de ensino, de pregação. A igreja é a melhor escola. Quando você receber uma tarefa de fazer uma palestra, de dar uma aula, de dar um testemunho, fale, aceite o compromisso e desenvolva. A primeira vez você vai tremer muito, e depois ao longo da vida você vai tremer menos. Eu só tenho medo de você nunca tremer, porque se você nunca tremer, chegará um dia em que você não depende de Deus, entendeu? Eu gosto de quem treme e teme antes de uma missão como essa de falar em nome do Senhor. Há um teólogo que diz isso, que a predicatio verbum Dei est verbum Dei. Quer dizer, a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus, porque você explicita, você expõe a palavra de Deus. Eu estou falando em nome do Senhor aqui, eu estou falando profeticamente, como os profetas diziam, peso sobre... Eu estou dizendo, peso sobre o auditório da primeira igreja batista de Guarulhos, nesse dia, não é? 20 de novembro. Véspera do aniversário da minha primeira bisneta. Ela vai fazer amanhã 24 anos. Já é casada, estou doido que ela me dê um tataraneto, mas ela não quer, está trabalhando demais. Oh meu Deus, que ela trabalhe menos e nos dê alegria, não é? De uma descendência bonita. Bem, meus irmãos, a presença do Espírito em nós é uma bênção que temos de lembrar, com misericórdia de Deus. A promessa de ajuda divina em todas as aflições, na tentação, na perda de um ente querido, lá no hospital, você quem sabe a sofrer de uma enfermidade grave, Deus vai usar enfermeiras, vai usar médicos, vai usar os recursos da medicina para abençoar você. Você vai ver a mão de Deus em cada momento de seu tratamento no hospital. É uma coisa maravilhosa.
o cuidado de Deus. Às vezes a gente, quando vai para o hospital, fica pensando, como é que vai ser lá? Como eu serei tratado? Quando a gente chega, Deus já preparou tudo. É um médico com um sorriso, uma coisa rara. Médico não sorri. Médico sempre cara feia. Mas eu procuro sempre os médicos que não têm cara feia. Agora, pode ser que às vezes Deus manda um de cara feia, mas de mãos hábeis, não é? Então, venha de cara feia também, mas venha me socorrer, não é? Eu creio que Deus manda os recursos que Ele quer. Uma vez, aliás, eu fui fazer uma visita no Hospital das Clínicas, e vi um médico gordo, sentado na mureta, do lado de fora das dependências do Hospital das Clínicas, fumando. Ele terminou um cigarro, acendeu outro. Digo, meu Deus, um médico. Eu cheguei em casa, fui para o computador. No escritório, meu escritório ficava lá em Atibaia, fica embaixo. Uma sala grande, minha biblioteca e o escritório. Eu escrevi então, não creio em médico fumante. Não creio porque é um suicida. Ele não gosta dele. Se não gosta dele, não pode gostar de nós. Jesus disse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se ele não a si mesmo, como vai me amar? Escrevi o artigo, subi as escadas, uma escada caracol, subi e li para minha esposa. Eu sempre gosto de ler as coisas que eu escrevo para ela. Ela é muito exigente. Então eu li para ela o artigo para publicar no jornal do Hospital das Clínicas. Antigamente eles editavam 10.000 cópias, todo o pessoal daquela cidade da saúde. Depois que eu li, eu disse, Irlande, não leva não. Não publica não. Mas por quê, meu bem? Imagine, Irlande, agora veja o quadro que ela pintou. Essa minha esposa não é brincadeira. Irlande, imagine que você está na Doutor Arnaldo, uma das vizinhanças do Hospital das Clínicas, sofre um acidente de automóvel. Você é levado imediatamente para o Hospital das Clínicas, que está ali perto. Aí você está na maca, com o seu prontuário no peito, ferido. Aí chega um médico gordo, olha para você e disse, Senhor, o seu nome não me é estranho. Onde será que eu o vi? Irlande Pereira. Um nome diferente. Sabe onde eu vi? No jornal do hospital. O senhor escreveu um artigo, agora me lembrei, que não crê em médico fumante. Eu não vou atender o senhor. Obrigado, tchau. Lógico que o médico não faria isso. Mas ela pintou esse quadro, era danadinha, minha esposa. Sabe o que eu fiz? Rasguei o artigo. Porque Deus usa o instrumento que quiser. Deus não usou um abutre para levar comida e água para Elias. Deus usa os instrumentos que quiser em sua misericórdia. E as misericórdias dele não têm fim. Então, a misericórdia do Senhor, a promessa de ajuda divina. Meus irmãos, a confiança e a certeza na glória futura. Aqui pode haver luta, as sombras deste vale, como diz o hino, mas a glória no porvir. Por isso o crente não há de estar nunca triste. O crente tem o dever de estar sempre alegre, por causa da presença de Deus. Alegre quando tudo for bem, e alegre porque tudo vai ficar bem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e a manhã é muito mais bonita do que a noite. E vem amanhã certamente, trazendo em suas asas a alegria para o nosso coração. Asas ensolaradas. Que coisa linda é saber que Deus cuida de nós. Mas também é um sinal da graça, uma evidência da graça, a confiança e a certeza de que nada nos separará do amor de Deus. Que coisa linda, diz o apóstolo Paulo, lá no capítulo 8.
Que coisa linda! Nada nos separará do amor de Deus, pois eu tenho certeza, diz ele, no capítulo 8, versículo 38, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, talvez aí o diabo, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é misericórdia de Deus, nada nos separa. Mas ainda um sinal, uma evidência das misericórdias de Deus é a confiança da contínua fidelidade de Deus em nossa vida. Deus será fiel. Nós podemos até ser infiéis, mas Ele é fiel. Ele cumpre as suas promessas. E em Cristo, todas as promessas de Deus são sim e amém, como ele vai escrever na segunda carta aos Coríntios. Então é maravilhoso isso. Ora, se é assim, se tais e tantas são as evidências da graça e da bondade e da misericórdia de Deus em nossa vida, de que nós somos possuidores, como responder a isso? Portanto, vai dizer Paulo, portanto, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Há um autor estrangeiro, J.B. Phillips, que tem uma notável tradução de Romanos 12, 1 e 2. Vejam como ele traduziu para o inglês, e eu traduzi para o português. Com olhos bem abertos, para enxergar as misericórdias de Deus, eu vos peço, meus irmãos, com um ato de culto inteligente, que deis os vossos corpos como sacrifício vivo, consagrado a Ele e aceitável diante dEle. Não deixeis que o mundo a vosso redor vos aperte e meta dentro de do seu próprio molde. Mas permiti que Deus transforme vossas mentes, de dentro para fora, de modo que possais provar na prática que o plano de Deus para vós é bom, atende a todas as exigências dEle e vos conduz ao alvo de verdadeira maturidade. Essa é a tradução de J.B. Phillips. Sim, irmãos, vamos responder então às misericórdias de Deus. Primeiro, vou consagrar o meu corpo a Deus. Há muito crente que diz o seguinte: eu não fui ao culto, estava chovendo, mas eu estava lá espiritualmente. Deus não quer presença de espíritos aqui. Isso aqui é uma sessão espírita. Isso aqui é um culto a Deus, em corpo e espírito. Quando Paulo diz, os vossos corpos são o ser inteiro, porque o corpo carrega a alma e o espírito, todo o nosso ser. Então, é com o corpo que estamos aqui. Digamos que eu ligasse para vocês, ligasse para o nosso irmão Fernando e dissesse: olha, hoje a Academia Evangélica Paulista de Letras tem uma assembleia solene para receber novos membros. Eu sou ex-presidente da academia, membro da academia, preciso de estar hoje à noite na Igreja da Liberdade. Então o irmão me dispensa, arranja um pregador, que o irmão tem vários aí. Mas não, eu tenho responsabilidade. Eu assumi o compromisso de estar aqui, nada me segura. Eu não estive lá. Aliás, o pastor Claudemir está lá, porque ele é membro da academia. Pastor Eli Fernandes está lá, ele é o presidente atual da academia. Serão recebidos 10, creio, novos membros da academia. Eu estou feliz, escrevi boas-vindas a eles, mas o meu lugar é onde me convidaram para pregar. Ninguém me segura. Se houvesse aqui 10 pessoas, eu pregaria para 10 pessoas, com a mesma alegria com que prego para 1.000, para 2.000, para 3.000, para 15.000, para 20.000, como já preguei. Então, meus irmãos, nós temos de responder com o nosso corpo. Os vossos corpos em sacrifício vivo. Os animais eram mortos e postos sobre o altar. Nós não, nos colocamos no altar de Deus vivos. A nossa vontade, nossas vontades, nossos valores,
nossos ídolos, tudo colocamos sobre o altar, porque Deus merece. Tais são as suas misericórdias por nós. O nosso corpo, o corpo não é para o pecado, o corpo não é para a prostituição, o corpo não é para o adultério, o corpo não é para a violência, o corpo pertence a Deus, porque Ele comprou o nosso corpo, nosso espírito, nossa alma, pelo sangue de Jesus. E Paulo lembra, fostes comprados por bom preço. Sei que foi pago um alto preço para que nós fôssemos, irmão, não é? Eu não vou cantar, porque aqui há cantores excelentes, não é? Começando do irmão Fernando, o outro irmão, como chama ele, o André, quer dizer, só gente boa aqui. Então, eu não vou cantar, viu? Mas esse hino é tão bonito. Eu sei que foi pago um alto preço para que fôssemos irmãos. Então, vamos nos amar. Vamos cuidar uns dos outros, vamos perdoar uns aos outros, vamos estender a mão para ajudar aquele que precisa. Somos família de Deus. Sabe que quando ainda havia missionários batistas na China, antes da Revolução Chinesa, de Mao Tse-tung, uma missionária viu uma criança gordinha, bem gorda, no colo da irmãzinha, magrinha. Ela disse com pena, com preocupação: meu filho, está pesado demais para você. Eu digo: não está pesada não, ela é minha irmã. Quando é irmã, não é pesada demais. Quando é irmão, não é pesado demais. São nossos irmãos. Nós carregamos uns aos outros no colo. Nós confortamos, nós ajudamos, nós visitamos as suas necessidades. Quando perdem um ente querido, nós nos solidarizamos, estamos junto com a família, juntos, para confortar. Não precisamos dizer nada, só um abraço. Não adianta falar, é o fim de nós todos, não sei o que mais, nada disso. Essa conversa é fiada. Você chega e abrace a pessoa. Pronto, ela vai sentir a sua presença, o seu conforto. E nunca mais vai esquecer: fulano esteve no funeral do meu pai. Como precisamos de revelar o amor de Cristo. Jesus vai dizer: nisso saberão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É a melhor identidade. Mas eu vou pregar domingo de manhã na primeira igreja sobre isso. Identidade inconfundível. É o amor que temos uns aos outros. Bem, meus irmãos, consagremos então nossos corpos, todo o nosso ser, porque Deus não quer somente o nosso trabalho. Às vezes nós fazemos muita coisa, mas não oferecemos a nós mesmos sobre o altar. Um homem muito rico, dono de poço de petróleo nos Estados Unidos, fez a decisão por Cristo no domingo, e na segunda-feira o pastor foi à casa dele visitá-lo. Ele pegou um talão de cheques e disse: vou lhe dar ao senhor um cheque em branco. Você vai pôr o valor que quiser. Eu estou ofertando pela minha vida. Não é isso que Deus quer. Deus quer, junto com a sua vida, os seus recursos, mas é sua vida. Deus ganhou, Deus comprou pelo sangue de Jesus toda a sua vida, seu corpo, sua vida, sua família, seu futuro. Todas as coisas pertencem a Ele. Então nós temos que consagrar aquele que é dono de todas as coisas. O sacrifício deve ser vivo, consciente, agradecido, rendido às misericórdias passadas, presentes e, temos certeza, futuras. Santo, corpo e mente santos, para a sua glória, sem mancha de pecado, e por isso agradável e aceitável. Às vezes nós comparecemos num culto, nós oramos, nós cantamos, mas nosso coração não está comprometido com Deus. Está escondendo as 7 chaves, o pecado.
E se eu atentar para o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O céu está fechado. Você ora, a oração não passa do teto. É preciso que você confesse os seus pecados e os deixe. Não basta confessar, é preciso abandonar. Isso é resposta à misericórdia de Deus. Sim, meus irmãos, não é somente um exercício ou fruto das emoções, mas é um culto racional. Porque é o vosso culto racional, lógico, inteligente. Você sabe que está oferecendo a Deus o seu corpo, o seu melhor, a sua vida, tudo que você é. Não nos deixemos prender pelas formas e pelas formas deste mundo. O mundo quer que nós caibamos em seus moldes, moldes de valores éticos, de costumes, de uma ética relativa, de valores relativos. Mas nós não devemos caber-nos nos moldes deste mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Nós não cabemos nos moldes deste mundo. Eles querem meter neles, mas nós não estaremos lá. Não nos deixaremos prender. Na maneira de pensar, na maneira de raciocinar, na maneira de negociar, na maneira de lidar com a vida, na maneira de lidar com o sexo, na maneira de lidar com o trabalho. Não! A nossa ética não é nem autônoma, como a ética kantiana do imperativo categórico, não é heterônoma, vindo da sociedade, imposta à nossa consciência, mas é teônoma. Theos é Deus, nomo é lei. Portanto, a nossa ética vem de Deus, revelada em sua palavra. E a essa ética, ou com essa ética, estamos comprometidos. Nada menos do que isso. Mas, meus irmãos, não conformados, mas transformados. Diferentes, nós somos um povo diferente. Desde o Antigo Testamento, os profetas viveram uma contracultura. Eles exprobraram, eles condenaram pecados do povo e pecados dos governantes, dos reis. Não temeram a morte. E nós no cristianismo, desde o começo, somos contra a cultura. O cristianismo é contracultural. Nós não nos acomodamos aos valores ou desvalores de nossa cultura. Nós estamos comprometidos com Jesus. Não queiram meter-nos dentro do quadro da cultura. Não, a moral varia de sociedade em sociedade, mas os valores de Deus não variam. Porque Deus não muda. Deus não tem uma vida sexual de um jeito no século I e outro no século XXI. Deus quer-nos santos e a praticar a sua vontade em todo o ser. Todos os momentos de nossa vida e situações. Não conformados, mas transformados. É por isso que o Espírito Santo há de transformar, há de renovar a nossa mente e nela acender ou reacender os valores e o compromisso do reino de Deus, pois dele, do reino, somos súditos. Transformados, saibamos quem somos de verdade, mas haja modéstia, ninguém se julgue melhor do que os outros. Cada um considere a si mesmo, não se julgando melhor do que os outros. Seja o melhor de si mesmo. Não se compare com ninguém. Seja o melhor de você mesmo. Seja o melhor estudante de você mesmo. Seja o melhor crente de você mesmo. Seja o melhor professor de você mesmo. Seja o melhor funcionário de você mesmo. Seja o melhor professor de você mesmo. Se disserem que você é melhor do que os outros, louvado seja Deus. Mas seja o melhor de você. Não pretenda ser melhor ou maior do que os outros. Os outros é que vão julgar se você é bom mesmo. Que coisa boa, não é? Quando os outros julgam e você não se julga o tal, o cara. Não, não é isso. Sim, meus irmãos, saibamos que como corpo de Cristo,
nós somos interdependentes. Ninguém na igreja é independente. Eu faço o que quiser, o que me parecer bem, eu farei. Não! Minhas decisões são decididas pelo bem-estar, pela edificação do meu irmão. Eu não farei ninguém tropeçar por uma atitude, uma palavra, uma decisão minha. Por exemplo, havia em Corinto a oferta de carne de animais às divindades. Mas os crentes, depois de oferecer os animais, levavam a carne para o açougue. Paulo diz o seguinte: olha, vocês podem ir ao açougue e comprar, e comer a carne tranquilamente. Agora, se alguém perguntar, essa carne foi sacrificada aos ídolos, você vai comprar? Não compre. Porque a consciência dessa pessoa será ferida, se você, como cristão, comer essa carne. Pronto. Você diz não a si mesmo, pelo bem do seu irmão. Isso é igreja. Nós dependemos uns dos outros. É uma coisa bonita isso, sabe, gente? Funcionar como corpo. A igreja é muito mais do que uma organização. É um organismo em que todos nos dependemos. Uma noite dessas, senti uma dor muito forte no pé direito. No dedo grande. Mas uma dor. Eu passei uma pomada, nada. Peguei o carro, 2 da madrugada, fui ao hospital 9 de julho. Lá me atenderam, fizeram exames e fizeram tomografia. Gente, tudo muito bem feito. Veio o ortopedista, me recomendou um remédio que eu tomaria por ele debaixo da língua durante 5 dias. E me recomendou outros exames. Coisa bonita. Deus usando aquelas pessoas todas para cuidar de mim. 4 da madrugada já estava em casa, cedo. Mas Deus cuidou de mim. Deus havia preparado as pessoas lá no hospital para cuidar de mim. Saí de casa e Deus disse: eu vou preparar para o meu servo tudo o que ele precisa. Eu fui, estava tudo preparado. Como Deus é bom. Mas o meu pé quase me faz ter de faltar a compromissos e tudo. O meu pé é tão importante. Sabe que o pé é tão importante que eu não faço a mão em salão de beleza, mas faço os pés. Porque a Bíblia não fala que as mãos são formosas. Diz, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ora, os pés não falam, mas levam a gente para falar. Foram os pés que me trouxeram para cá. Um carro me trouxe, mas eu subi ali ao púlpito, dessa vez sem me escorar na parede, não é? Porque eu sou velhinho, naturalmente, preciso de algum cuidado quando ando. E os meus pés me fazem caminhar e percorrer por este templo e olhar para todos os ouvintes e comunicar a palavra de Deus. Meus irmãos, nós somos interdependentes. Uma dificuldade que eu estou começando a ter, é de calçar meia. E eu vou precisar de ajuda em breve. Sabe? Como minha esposa tem uma cuidadora, vou pedir a ela: olha, me ajude aqui a calçar meia. Sapato eu consigo, o calçado tem cadarço até. Eu apertei o cadarço, ainda dá. Mas quando não der, eu vou pedir ajuda. Por que não? É feio? Não é. Quando eu perceber que não tem mais equilíbrio para caminhar, eu vou usar uma bengala. Agora eu garanto, eu vou andar com elegância, com uma bengala. Com classe. A gente tem que andar com classe, não é isso? Nada de andar todo curvado, como faziam aquelas placas de vaga de estacionamento. Sujeito curvado, eu não vou usar essa vaga. Eu não estou desse jeito. Então, mas nós precisamos de reconhecer que somos corpo. Então, todos nós somos necessários. Uns são mãos, outros são pés, outros são coração. Tem uma sensibilidade enorme, praticam a misericórdia. Todos nós somos úteis no corpo de Cristo. Por isso o Espírito Santo nos deu dons espirituais, para que completemos a vida da igreja como corpo. E o pastor que vier vai precisar de que este corpo funcione muito bem e que todos exercitem o seu dom
para a edificação do corpo, para a glória de Deus. Assim, meus irmãos, vou caminhando para encerrar. Transformados, saibamos quem somos de verdade, mas haja modéstia e comedimento. Ninguém pretenda ser mais ou maior do que deve, do que é. Não pretenda ser melhor do que ninguém. Procure ser melhor do que você mesmo. Seja o melhor de você, usado por Deus. Saibamos que como corpo de Cristo, somos interdependentes, servimos-nos uns aos outros, conduzidos pela cabeça Cristo. Portanto, é Cristo que nos faz mover. Seu caminho é porque a cabeça mandou. Se eu seguro esse microfone, é porque a cabeça mandou. Jesus nos usa, Jesus nos manda, sejamos instrumentos do seu amor e abençoemos uns aos outros. Coisa linda é a igreja, nós nos ajudamos uns aos outros. Nós somos importantes uns para os outros. Gostei muito desse espetáculo de todas as crianças, não sei porque todas elas são cansadinhas, vêm que sentam, não é? Vêm e se sentam, não podem ficar em pezinhas, mas é o jeito delas. Mas gente, coisa bonita, elas receberem a bênção da igreja, e elas serão a bênção da igreja e a continuação dela amanhã, não é isso? Elas são instrumentos de Deus. Uma igreja que tem crianças tem futuro, a que não tem criança não tem futuro. Eu conheci uma igreja cujos filhos foram indo para outras igrejas, era uma igreja étnica, uma igreja estoniana. Depois ficaram duas velhinhas. Uma deu carta para a outra, e a outra a igreja recebeu por declaração de fé. A igreja acabou. Quer dizer, a continuidade da igreja está na existência de jovens, de adolescentes, de crianças. Haja filhos, portanto, nada de ficar criando cachorro. Eu costumo dizer aos casais que não querem filhos, mas querem cachorro, o seguinte: olha, cachorro não pode ser acompanhante de hospital. Até que pode fazer uma visita, às vezes eles permitem, mas acompanhante não. Por outro lado, cachorro não pode ser arrimo de família. Cachorro não pode sustentar os donos. E outra coisa, se você prefere cachorro, você vai ter pelo menos 4 lutos durante a vida, porque eles não vivem mais do que 18 anos. O meu viveu até 19, mas eu cuidei muito dele. No fim, ceguinho, não é? Não conseguia comer, não conseguia andar. Coitadinho do meu Petit. Ele andava comigo, nem pedia para andar. Ele subia no meu colo e olhava para mim, para eu andar com ele. Na verdade, eu quero dizer a vocês que eu o levava para caminhar, mas às vezes ele que me levava, porque eu não estava disposto. Mas ele vinha e pedia, com aquele olhinho tão terno de cachorro. Cachorro não faz malcriação, cachorro não faz pirraça. É bom demais cachorro. Mas eu digo isso, tem esses inconvenientes. Não pode ser visita, não pode ser acompanhante, não pode ser arrimo, você não pode depender do cachorro para sustentar você. Você vai chorar 4 vezes. E a gente que faz funeral de cachorro, existe hoje crematório de cachorro, existe cerimônia religiosa para funeral de cachorro. Uma coisa está séria. Nós estamos animalizando a vida, em vez de humanizar a vida. Sim, meus irmãos, saibamos exercer com eficácia os nossos dons. Agora, se é serviço, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. A graça, a misericórdia. Se é profecia, isto é, se é falar em nome de Deus, se é a palavra de Deus, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino, com competência. Se é para ensinar bem, tem que aprender bem. Uma aula com água com açúcar não dá. O estudante está cada vez mais exigente hoje, e o crente também. Alguns professores que deixam a desejar.
Então, se é no ensino, que haja dedicação ao ensino. Ou quem encoraja, ou exorta, usa esse dom para isso, encorajar as pessoas, ajudar as pessoas, como Barnabé, como pregamos hoje. O que contribui, faça com generosidade, não dê esmolas. Deus não precisa de esmolas. Deus quer um sacrifício. Aquela viúva pobre deu tudo que tinha. Eram moedinhas muito pequenas, mas deu tudo. Enquanto os ricos davam, não é, aquilo que lhes sobrava. É preciso contribuir com generosidade. Só assim a igreja alcança propósitos de expansão do reino de Deus. Quem lidera, tenha zelo. O que usa de misericórdia com alegria. O amor seja sem fendimento. Olha, há uma coisa que devemos odiar. O crente é mandado odiar. O que Deus manda odiar? Odiai o mal. Mal com L. Não é o mal, o homem mau. Você deve orar pelo homem mau, para que Deus o transforme. Mas é mal com L. Odiai o mal e fazei o bem. Nós somos comprometidos no altar de Deus a oferecer nosso corpo, a praticar o bem. Mas se alguém me fizer o mal, pastor, faça o bem. Jesus ensina a orar pelos inimigos. Eu fico impressionado com Jesus. Vocês sabem que os fariseus tinham ódio de Jesus e testavam Jesus, provavam Jesus. Quando convidavam Jesus para um banquete, Jesus estava lá. Jesus não perdia um banquete. Ele era chamado de comilão. Sabe por quê? Porque a presença dele no banquete abençoava as pessoas. E permitia que as pessoas o conhecessem. Como precisamos de cuidar daqueles que não gostam de nós. Há pessoas que não gostam de nós gratuitamente. Nunca fizemos nada de mal. Mas as pessoas não gostam. Mas nem por isso desgoste dessas pessoas. Ore por elas. Dê bom dia. No seu prédio, por exemplo, há gente que não gosta de falar com ninguém. Quando chega, pega o elevador e sobe. Ninguém vai com ele ou ela no elevador. Mas eu espero. Se há alguém que está chegando, eu não chamo o elevador logo. Espero que a pessoa chegue, chama o elevador e entro junto. Para conversar pelo menos aquele pedacinho. Pode ser um testemunho que leve a pessoa à fé no Senhor. Porque nós pregamos também com a nossa vida, nosso sorriso, o nosso bom dia. Como precisamos ser bênção para este mundo. O mundo está odiando demais. O mundo está demais agressivo. Nós precisamos de exercitar o amor de Deus. Seja o dom de falar da parte de Deus, seja nos servir, sirvamos sem queixume, com alegria e prontidão, como Jesus ensinou por seu próprio exemplo. Seja o ensinar e ministrar a palavra, no louvor a Deus, é um serviço que prestamos a Deus. Os irmãos, ao cantarem, ao tocarem com excelência, afinadamente, nós prestamos um serviço a Deus. E esse serviço deve ser em espírito e em verdade, fruto da sua vida, do seu coração. Então, estamos oferecendo a Deus o melhor. Seja o dom de ensinar, ministrar a palavra, haja dedicação e dependência de Deus, estude bastante antes de ensinar. Se há o dom de ajudar, de aconselhar, de exortar, façamo-lo com alegria e humildade, genuíno amor cristão, capacitação do Senhor. Se há o dom de repartir, seja com louvor, com gratidão. Você visita um irmão, sente a ausência dele, visita, e percebe que ele está desempregado, a esposa também perdeu o emprego. Vá ao mercado, faça uma compra básica, leve para ele. Não precisa te falar nada, leve para ele. Mas irmãos, é Deus que mandou. Uma coisa linda. Havia um irmão que hoje toca na Orquestra Filarmônica de São Paulo. Esse irmão estudava em Freiburg,
Depois foi para Frankfurt. Eu visitei tanto em Freiburg como em Frankfurt. Ele dava 15% do seu salário. Não era dízimo 10%, dava 15%. E guardava o dinheiro, os marcos, debaixo do colchão. Uma vez ele não teve concertos, não teve festas em que participar, e sentia vontade de pegar aquele dinheiro. Ele disse: não vou pegar. Ele chamou os dois filhos, o filho e a filha, a esposa: vamos orar. Senhor, tu sabes, eu poderia usar parte daquele recurso, mas não vou fazer não, ele é teu. Guardei esse dízimo, quando vier um irmão do Brasil, eu mando meu dízimo para a primeira igreja batista de São Paulo. Quando ele acabou de orar, tocaram a campainha. O vizinho de cima, um coreano ou japonês, eu me lembro bem, trouxe uma cesta com alimentos para ele. Ele disse: como Deus é bom. Eles se alimentaram naquele dia e no dia seguinte. Deus é bom. Deus não deixa faltar o pão aos seus amados. Não deixa, gente. Então as suas misericórdias são imensas. Repartamos então. Há um pastor que fazia mestrado na universidade em São Paulo e resolveu fazer uma experiência. Passar uma semana na rua, como morador de rua. Saiu de casa, explicou à esposa, com uma muda de roupa. Não levou dinheiro, levou apenas a identidade. E se alimentou na rua, com comida oferecida pelas pessoas, sopas oferecidas. Ele chegou uma vez, uma noite, meia-noite, numa igreja, à porta de uma igreja. O porteiro veio atender. Ele pediu um copo d'água. O porteiro foi lá e trouxe um copo d'água com sujeira dentro. Ele via a água suja. Ele conhecia a igreja, esse pastor já tinha pregado na igreja. Não há um bebedouro, não há... O pastor bebe dessa água, bebe. Ele saiu, foi para outra igreja. Chegou lá, tocou a campainha. Veio o porteiro. O senhor podia me arranjar um copo d'água? Aquele porteiro trouxe um copo de água limpinha. Ele bebeu. Quando ele estava terminando de beber a água, o porteiro disse: aguarde um pouco, eu tenho mais para você. Foi lá dentro, eu trouxe um pratinho de comida para ele. Era uma igreja batista. Primeira igreja batista do Brás. Isso é espírito cristão. Aquele mendigo não tinha feito nada especial pela igreja. Mas aquele homem fez algo de especial, manifestando o amor de Deus. Aquele irmão, ele ficou uns 4 dias na rua. A juventude, às vezes, da igreja o visitava, sabe? Ia onde ele estava para ver: pastor, como é que o senhor está? Meu bem, fiquem tranquilos. E ele viu uma coisa: a generosidade do mendigo, do morador de rua, é algo comovente. Eles têm um pedaço de pão. Se chega alguém que não tem nada, eles partem um pão com aquela mão suja e dão um pedaço de pão àquele que chega. Se eles podem fazer isso, por que nós não podemos fazer uns com os outros? Não com a mão suja, mas com mãos limpas e coração mais limpo ainda. Ah, que Deus nos abençoe, para que respondamos à riqueza da graça, de que Paulo fala em 11 capítulos, nesta epístola que é extremamente teológica. Portanto, nós respondamos com esses atos de misericórdia, de bondade, como filhos de Deus, amando uns aos outros. E o mundo vai conhecer que nós amamos Jesus, quando nos amamos uns aos outros. Que seja esta igreja um cenário constante do amor de Deus, através de cada um de vocês e de todos vocês. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Com a palavra, irmão Fernando, haverá música agora. Esse povo canta bem, não é? Se vocês conseguissem cantar aquele hino, sei que foi pago um alto preço, eu acho que será ótimo. Eu entendi o recado.
A gente entende o recado, né? Quando ele vem de Deus. Querido, se você entendeu tudo que, pela misericórdia de Deus, o pastor Irlande trouxe como palavra nessa noite, fique de pé. E eu acho que eu posso falar pela igreja, Guerra. Que privilégio para a gente, como igreja, ter o Senhor conosco, pastor Irlande. Que Deus continue abençoando cada vez mais. Muito mais. O pessoal já fala que eu gosto de uma música antiga. Aí vem o pastor Irlande, pede uma... Não tem jeito. O Senhor nunca me deixa um domingo sem buscar uma antiguinha. Né? Estão falando que eu já posso dirigir o culto da terceira idade. Tudo bem, eu aceito. Não tem problema. Mas, o Senhor manda, eu obedeço. É assim que funciona. Se você não conhece, infelizmente não conhece, vai aprender agora. Vamos junto? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim. Pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Lá do começo, pode ser? Do começo, hein? Eu sei que foi pago. Segura, banda, segura. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Vem vocal dividindo, vai. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti,
proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Sim, sempre unidos. Unidos iremos andar. Viva Jesus! Viva o Rei Jesus! Não se esqueçam de passar na cantina, tá bom? A comunhão aqui com Deus é perfeita, mas a comunhão com comida e parceria lá embaixo, ela é muito boa também. Deus te abençoe, uma semana maravilhosa, uma semana cheia de Deus para você. E ore muito pelo projeto Metamorfose Radical no próximo final de semana, tá bom? Deus te abençoe. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos